do público da sexta-feira. Porque o público da sexta-feira me inspira. Me inspira. Então, estar aqui nas sextas-feiras é um privilégio, é uma alegria. Eu quero aproveitar essa sexta-feira especial. Eu vim até de terno hoje, vim até arrumadinho, porque eu fui incumbido de fazer homenagem a Marizei, professora Marizei, que por acaso é minha esposa, pela Academia Goianiense de Letras. E me deram uma placa muito bonita para que pudesse oferecer à professora Marizei, em homenagem aos trabalhos, às obras didáticas espíritas, se bem que a Academia Goianiense não é uma academia espírita, mas também sabe reconhecer as obras espíritas. Então, eu estou aqui com essa linda placa, coisa mais linda, ó. Deve ter vindo da família real portuguesa, eu não sei quem foi que, né? Então, vou convidar a Marizei, vou convidar 2 pessoas para que faça essa entrega da placa junto a mim, a minha mãe, Genucício e Evaristo, para que vocês possam aqui encaminhar essa placa à professora Marizei de homenagem ao trabalho literário que ela tem feito ao longo da sua trajetória. Então, senhor Evaristo, o senhor pode pegar aqui essa plaquinha. Minha mãe aqui, senhora Marizei, por favor. Eu vou ficar aqui do lado, né? Do seu lado esquerdo, lado do coração. Né? Obrigada. Vocês dois, gente, chegam aqui, ó. Se aproximem aqui. Nossa, que lindo. A placa, a professora Marizei. Obrigada. Obrigada, Maria. Nada como 2 anjos dando essa placa para você, né? Melhor. Obrigada. Tira a foto. Fica entre eles aí, gente. Vai, você também. Eu vou ficar aqui, do lado da... Tá bom. Mostra isso. Obrigado. Obrigada. Como é que é assim? Isso. Levanta a placa aqui, ó. Tira aqui. Segura aqui um pouquinho. Isso. Obrigada. Obrigada, marido. Marido é gente fina, né? É a academia, não sou eu. O meu primeiro livro eu escrevi aos 12, porque as imagens surgiam na minha mente. Então, início de adolescência, nós tínhamos que, de alguma forma, colocar isso para fora. De lá para cá já são 14 livros. Mas eu sou só uma serva, só um instrumento. Não devo ter vaidade em relação a isso, mas eu agradeço principalmente o amor aqui do marido, da sogra e dessa casa que nos acolhe sempre com muito carinho. Muito obrigada, que Deus nos abençoe sempre. A atividade de escritor é uma atividade que a gente não tem como ficar vaidoso, vaidosa. O orador dá para ficar vaidoso, olha como ele é orador, era oradora, mas escritor não tem jeito. Porque o escritor está sempre se defrontando com a sua limitação. Por mais que ele saiba, ele sabe que não sabe. Então, a atividade de escrever, de pesquisar, é um exercício constante de paciência, de perseverança e, principalmente, de humildade. Porque a gente descobre que realmente não sabe. Não sabe. Então, essa atividade de escrever, de colocar em forma de letras pensamentos e sentimentos, é uma atividade que nos leva constantemente às fronteiras da nossa ignorância. A gente percebe isso. E uma coisa que eu admiro muito na Marizei é a coragem de escrever, a coragem de pesquisar, a coragem de não desistir dos trabalhos que começam. Então, isso é muito importante, é maravilhoso. E aí, depois que eu me casei com ela, eu aí fiquei mais tranquilo para escrever. Não tem como não escrever sem uma musa,
tem que ter a musa inspiradora. E todo escritor tem que ter o seu musa, a sua musa. Chico tinha Emmanuel, né? O seu musa inspirador. Bem, um dia Jesus estava na Pérea, na casa de um fariseu. Esse fariseu não era qualquer fariseu, era um líder dos fariseus. Se bem naquele tempo não existia o líder dos fariseus. Mas esse fariseu era um homem dotado de grande influência no meio onde vivia. E Jesus foi até lá tomar uma refeição, a convite desse fariseu. E nessa casa existiam fariseus e doutores da lei. E Jesus foi convidado e estava sendo observado. O que eles não sabiam é que Jesus também os observava. Quando o mestre chegou, ele viu um homem portador de hidropisia. O termo técnico médico é ascite, e que comumente nós chamamos de barriga d'água. O acúmulo de água, de líquido seroso, em alguma parte do corpo, naquele caso, no abdômen. Então, aquele homem estava ali. Ele não pediu ao mestre a cura, mas Jesus se aproximou, tomou-lhe a mão e curou instantaneamente. Que poder! Só que antes dele pegar a mão do hidrópico e curá-lo, ele fez uma coisa que ele não havia feito de forma comum, porque era dia de sábado e era proibido curar dia de sábado. Então Jesus perguntou aos presentes se ele deveria curar aquele homem enfermo naquele dia de sábado. Ninguém disse nada. Silêncio. Como ninguém falou coisa alguma, ele foi, pegou a mão do hidrópico e curou o homem. E depois o mestre, vendo ainda, percebendo ainda o silêncio, continuou dizendo qual é aquele que não vai deixar de ajudar um filho, um animal, porque é sábado. Porque Jesus foi censurado muitas vezes porque curava dia de sábado. Na verdade, foram 7 curas narradas nos evangelhos, 7 curas em dia de sábado. Então o mestre curou aquele homem. A escritora americana Louise Hay, hoje ela tem 90 anos, ela diz, e fez um estudo, lançou um livro intitulado Cure o Seu Corpo, em 1976. Depois desse livro, lançou outros mais. E para essa pesquisadora, toda enfermidade física, psicológica, mental, tem causas emocionais. Na verdade, nós sabemos que as causas são morais. As características morais geram as nossas características emocionais, psicológicas. E Louise Hay, no seu livro Cure o Seu Corpo, ela diz que a causa de desequilíbrio emocional que leva à retenção de líquidos, edema, em qualquer parte do corpo, retenção de líquidos, a causa é algum apego exagerado a alguma coisa. E poderíamos acrescentar ou a alguém, ou a um pensamento, ou a uma ideia, ou a um acontecimento. O problema, para Louise Hay, está no apego excessivo. Apego excessivo a alguma coisa. O psicólogo, psiquiatra também, cubano, que também viveu aqui no Brasil, Emílio Mira e Lopes, escreveu um livro intitulado
os 4 gigantes da alma. E, nos derradeiros momentos da sua vida física, chamou seus discípulos e lhes disse: tirem o sexo do centro da vida psicológica do homem, Freud não tem razão, e coloquem o medo. O ser humano faz ou deixa de fazer alguma coisa, no geral, por causa do medo. E juntando a ideia, a experiência, a pesquisa da doutora Rey e do doutor Mire Lopes, nós percebemos que o medo gera o apego. Porque o medo gera a insegurança. No momento que o mestre pegou a mão daquele homem, Jesus tinha esse hábito. Ele tinha um hábito de pedir para que o doente se levantasse, pegava na mão, se aproximasse. Quando ele pegou na mão daquele homem, ele deve ter passado uma energia. Claro que nós estamos distantes de imaginar esses mecanismos de cura do mestre. Mas ele deve ter passado uma energia de plena confiança, de plena estabilidade, de plena segurança. Curou o emocional do paciente. E depois o despediu. Para quê? Para que pudesse retornar ao seu lar, levasse a boa notícia aos seus familiares. E o homem foi curado. Nós vivemos, então, realmente o professor Mire Lopes diz isso. E Allan Kardec, no livro A Gênese, ele trata do assunto enfermidade física como sendo consequência de transtornos psíquicos, emocionais e morais. E Kardec falou isso muito antes da doutora Louise Rey, muito antes do professor Emílio Mire Lopes. Kardec trouxe essa informação muito antes deles terem reencarnado, deles terem nascido. Então, começamos a fazer uma reflexão sobre nossas hidropesias espirituais, os nossos apegos espirituais, os nossos medos. E por isso a recomendação da fé. Porque a fé é o lenitivo, é o caminho, é a luz que dissipa todo o medo. Quando Jesus caminhava sobre as águas, e que solicitou a Pedro que também assim o fizesse, e Pedro não teve medo e caminhou sobre as águas, mas enquanto estava caminhando sobre as águas do mar da Galileia, sentiu medo, e ao sentir medo, ia se afogando. Jesus segurou a mão do seu discípulo, do seu apóstolo. Se não fosse essa medida, ele teria se afogado. Realmente, os nossos apegos exagerados a pessoas, coisas, lugares, medos, os medos. E existe um apego que ainda é, talvez, um dos piores. Apego à própria encarnação. Apego ao personalismo. O que é o personalismo? Culto, valorização excessiva dessa personalidade transitória. Meus irmãos, quando nós sairmos desses corpos, seremos espíritos, sem nome, sem registro civil, sem estado civil, sem certidão de nascimento, sem nada. Poderíamos ter qualquer ou quaisquer dos nomes que existem na Terra, mas ficamos apegados ao nome da família, ao nome pessoal, aos títulos, às conquistas materiais que são importantes,
que são importantes. É importante que nós valorizemos o nome da família, o nome pessoal, é importante. Mas não é o mais importante. Porque o mais importante não está na personalidade, que é transitória, mas na individualidade que é eterna. E individualidade é espírito, é espiritual. Eu conheci alguns amigos hidrópicos, portadores. Hoje a ciência médica evoluiu e trata da ascite de uma forma que tem cura, que resolve o problema. Mas naquele tempo eu nunca poderia imaginar que a causa da hidropisia seria um apego excessivo a alguma coisa. E se nós percebermos bem, são os nossos apegos que nos levam aos nossos sofrimentos e às nossas enfermidades crônicas. Nesse mesmo almoço, nesse mesmo banquete, os convidados começaram a se sentar. Cada um ali se sentava. E Jesus percebeu que eles estavam querendo os primeiros lugares. E o que é o lugar? O primeiro lugar num banquete, numa casa, é aquele próximo ao dono da casa, ao anfitrião. Então Jesus observa que aqueles doutores da lei e aqueles fariseus disputavam entre eles as primeiras colocações. E aí ele começou a falar, dando uma lição de etiqueta, que não se deveria tomar o primeiro lugar. Porque o indivíduo pode estar correndo o risco de ser convidado a ir para o último lugar, porque alguém de maior importância para o anfitrião deverá tomar o primeiro lugar. E aí viver um momento constrangedor. A pessoa ficar constrangida. Ou seja, respeitar o protocolo da casa. Respeitar o cerimonialista, como ele organizou aquele evento. Jesus transformou a água em vinho, mas não mandou distribuir o vinho. Primeiro ele pediu para que levasse aquela taça, com aquele líquido, ao cerimonialista, ao chefe do banquete, para que ele bebesse e autorizasse ou não a distribuição do vinho, ou da água transformada em vinho. E quando o homem pegou aquela taça que bebeu, não entendeu e perguntou, indagou, mas eu vejo que não seguiram minhas orientações, deixaram o vinho de primeira qualidade para depois. Naquele tempo, a festa judaica, festa de casamento, durava 7 dias. Então deixaram o bom vinho já para o último dia. Jesus respeitou a autoridade máxima. A autoridade máxima de um casamento é o responsável pela festa, o cerimonialista. Ele é quem manda. Porque ele organizou, recebeu autorização dos familiares para que organizasse o evento. E Jesus viu que as pessoas estavam ali sentando, querendo os primeiros lugares. E ele aproveitou para dar essa lição de humildade e de etiqueta de comportamento. Busque os últimos lugares, mais discretos, ensinando discrição. Porque aí o dono da casa vai dizer, não, venha para frente. Fique mais próximo. No mesmo momento, no mesmo lugar, na mesma casa que ele curou um homem portador de ascite, ele também aproveitou a oportunidade para falar a respeito do desapego ao personalismo, ao desapego à imagem. Muitas vezes nós nos apaixonamos mais pela nossa imagem do que por nós mesmos. Fale mal de mim, mas não fale mal da minha imagem. O que é a imagem? A personalidade transitória. A imagem é o que parecemos ser.
e não o que realmente nós somos. Claro que não é fácil vencermos os grilhões do ego, vencermos a aparência. Não é fácil por causa das condições de natureza material que nos cercam. Mas precisamos praticar o exercício do desapego. O exercício do desapego. Não é desapegado, mas vai aplicar o exercício do desapego. Tem 2 camisas, dá uma para quem não tem. Exercício do desapego. Tem o necessário, exercício do desapego. Agora, nem sempre aquele que tem pouco pode ser considerado desapegado. Tem uma história antiga que conta que numa aldeia, no Oriente, existia um mestre, um monge, um guru, que só tinha 2 tangas. E era o conselheiro do rei. Um dia de madrugada, ele bateu a porta do palácio onde estava o rei, porque um dos palácios, um dos 12 palácios do rei, estava pegando fogo, em pleno incêndio. E o rei, quando viu o desespero do seu guru, mas olhou assim e viu que não tinha mais jeito. Não tinha como apagar aquele incêndio, naquele momento, naquela madrugada. Mas o senhor precisa, convide os seus, ordene os seus soldados, porque precisa apagar aquele incêndio. E até que o rei perguntou, mas por quê? É porque minha outra tanga está lá. Então a questão não é o bem. O indivíduo pode ter 2 tangas e ser tão apegado que não vai se importar em sacrificar vidas para poder recuperar seu único bem, fora aquele que ele estava vestindo. Então a questão não está no exterior, mas no interior. É o indivíduo se sentir desapegado. Tem um amigo nosso que desencarnou, que eu amo profundamente, e que eu chamava de tio José Rafael, um dos iniciadores meus da doutrina espírita. E quando ele desencarnou, há algum tempo, ele voltou e se comunicou através de uma médium e disse para todos nós: não se apeguem a nada e nem a ninguém. Não é deixar de amar, porque o amor não está no apego, e nem o desamor está no desapego. A questão é que nós temos que entender que nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Nem a nossa própria existência, se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Não somos donos de coisa alguma, mas somos administradores. Temos responsabilidade sobre o que nós temos: inteligência, saúde, coisas, objetos, pessoas. Nós temos a responsabilidade de cuidar das coisas e das pessoas, que é a vida que o Pai nos ofereceu. Mas percebermos essa realidade, que nada nos pertence. E precisamos entender isso para que evitemos a hidropisia, não só física, a hidropisia moral, a hidropisia emocional. Aí ficamos inchados da vaidade, do orgulho. O que é o orgulho? O que é o orgulho? Quando vimos para cá, conversávamos com minha mãe e minha esposa, e falando sobre a questão do orgulho. O orgulho é um disfarce. O orgulho é uma fragilidade. É uma dissimulação para que nós aparentemos aquilo que gostaríamos de ser.
Porque o problema do orgulhoso é que ele pensa que ele é melhor do que o que ele é. Ele não se conhece plenamente. E aí vem o processo de autoconhecimento. E humildade nada mais é do que consciência do que se é. Alguns monges hindus passam a vida inteira para poder entender o que eles são. E depois eles descobrem que eles são consciências. Nós somos consciências. E precisamos tomar consciência dessa realidade. Inicialmente, Jesus curou o enfermo do corpo. E depois, aos apegados do poder, chamou a atenção, olha, não queiram os primeiros lugares. Mais adiante ele diria, quando terminares uma tarefa, diga apenas, sou um servo inútil. Sou um servo inútil. Claro que é uma força de expressão, mas para que o indivíduo se desapegue. Tem pessoas apegadas a cargos. Cargos. Tire o cargo que a pessoa deixa a religião, deixa o idealismo, abandona o trabalho, porque gosta mais do cargo do que do encargo. Apegados ao cargo. É evidente que o cargo pode nos motivar. O indivíduo pode buscar o cargo como mecanismo motivacional. No nível primário de evolução serve, ótimo, continue apegado ao cargo. Mas depois já não serve mais. O poder é outro, o poder sonhado é outro, a fama desejada é outra e a riqueza outra ainda. Nós sempre consideramos que somos muito importantes. Sempre consideramos que merecemos os primeiros lugares. Sempre temos essa consciência. Mas muitas vezes, aquele que não merece o primeiro lugar, deve ficar no primeiro lugar. Para que ele tenha um pouco de motivação. Deixa ele sentar primeiro. Aí vem o cavalheirismo, passe primeiro, vá na frente. Pode ocupar esse cargo. Para que o outro se motive a isso. Até que ele amadureça e perceba que não precisa mais de cargo, não precisa mais da fama, do reconhecimento. Quantas pessoas caem em depressão? Em depressão. Principalmente gente que lidou com o público a vida inteira. Cantores, artistas. Gente que fala em público, líderes, políticos, religiosos, economistas, empresariais. E depois de certo momento cai em depressão porque não tem mais aplauso. Não tem mais o público. O professor, por exemplo, passou a vida inteira em sala de aula, diante de públicos. Quando ele se aposenta, é um sofrimento. Eu conheci uma professora do Rio de Janeiro, foi minha professora, na especialização, e ela disse que quando ela se aposentou, foi uma tristeza. Ela lembrou depois que ficou 8 dias sem tomar banho, sem cuidar do cabelo, sem ir para o salão. Até que ela ligou para a dona da universidade e falou assim, me arruma um trabalho, porque eu estou desse jeito. Eu não me aguento. Até que arrumou um trabalho e ela voltou a se cuidar. Voltou a se cuidar para ver seus alunos. Ela não cuidou dos deveres da higiene porque estava triste por não estar diante de uma sala cheia de alunos. Nunca estamos sozinhos. Uma multidão nos observa, uma multidão
nos persegue. No bom sentido também. Não só no mau sentido. E precisamos entender que não podemos depender do elogio, da homenagem para sermos pessoas melhores. Do reconhecimento. E quando nós nos apegamos a isso, elogio, reconhecimento, parabéns, aplauso, nós sofremos. Eu tenho amigos, juízes, que falam comigo, olha, quando eu me aposentei, primeiro ano foi uma tristeza. Eu fui para uma psicóloga, ou para um psicólogo. Porque ele passou a vida inteira sendo juiz, promotor, delegado, bispo, ocupando cargos de grande responsabilidade. E quando ele saiu, que se aposentou, e ele descobriu que não era mais juiz aposentado, era funcionário público, ou melhor, nem funcionário público, é aposentado, que não gozava mais daquele prestígio social, ele sentiu o peso da solidão. Não está mais no cargo. Aí descobre que muitas vezes a pessoa era respeitada por causa do cargo, e não pelo que é. Mas que seja assim. É natural que ainda vivamos nesse nível. Mas precisamos de flexibilidade psicológica para nós entendermos as realidades da vida em seus momentos, nas idades, a idade, a aposentadoria, a enfermidade. Eu tenho um amigo que ele é muito engraçado, ele diz assim, Mídio, claro que não é bem assim, mas ele fala, e eu achei engraçado, ele disse assim, depois dos 60, quando você acordar e não sentir nenhuma dor, desconfie, pode ter desencarnado. Ele é uma graça, quando ele põe a veia humorista dele, eu fico feliz. Depois dos 60, meu filho, sentir dor é normal. E se acordar sem dor, desconfie, dá uma olhada. Pode ter desencarnado. A realidade é outra. Você que nunca gostou de médico, de fila, de fazer exame, depois de certa idade, é anual. Ou semestral. Aí você passa metade do tempo na fila, metade do tempo fazendo tratamento, e outra metade vivendo. Mas é a nova realidade, é o corpo físico que nós temos. Vulnerável, sensível. É uma nova realidade que não nos cabe aí a depressão. Vamos servir com as energias que temos. Somos os hidrópicos de muitas encarnações. Buscamos sempre os primeiros lugares em nossos banquetes. Queremos sempre ser o primeiro no coração do outro. Um filho mais amado. Caim matou Abel, primeiro homicídio bíblico, por causa do ciúme. Porque Abel era mais amado. Aí Caim mata Abel. Porque nós queremos o privilégio do coração. No caso do adultério, uma amiga minha mandou um e-mail para mim, ligue para mim, eu liguei. Estava triste. Porque descobriu que o marido estava tendo um caso. E ela é muito rigorosa. E eu lhe disse, olha, eu acho que o que aconteceu com o seu marido é o que acontece com muitos homens. Foi apenas uma atração física. Eu não tenho dúvida que no coração desse homem, você está em primeiro lugar. Ela já começou a ficar menos irada. Menos irada. Até que depois de muita conversa, ela conseguiu aceitar o marido de volta.
Porque o problema do adultério qual é? Não gosta de mim, gosta do outro, gosta da outra, eu não estou no seu coração. Mas quando eu falei com ela e demonstrei a verdade, falei, olha, ele simplesmente agiu, mas o coração dele é com você. Receba-o de volta. Porque nós queremos é isso. A fidelidade do coração. Claro que aí ele se arrependeu, ele disse o que aconteceu com ele. A história é longa. Não é apenas um fato isolado. Mas nós queremos os primeiros lugares nos corações dos nossos entes queridos. Um amigo meu estava gostando de uma viúva, que foi bem casada. E eu disse, para dar certo esse casamento, que eu celebrei, eu falei, nunca queira tirar do altar do sentimento da sua esposa o marido que se foi. Porque ele tem o seu lugar, que você vai ter o seu lugar, você vai construir o seu lugar. Mas o lugar dele ninguém tira. O lugar dele é dele. Claro que nós devemos organizar nossa vida afetiva, emocional, psicológica e colocar as pessoas em nossos primeiros lugares, em nossas escolhas. Mas não basta só isso. Tem que demonstrar. Tem que demonstrar ao seu ente querido e diga ao seu ente querido, eu amo você. É bom dizer, eu amo você. Você é uma pessoa especial para mim. Sem você eu não teria condições e energias para fazer muito menos um terço. Então nós precisamos desses primeiros lugares. E colocar essas pessoas em primeiros lugares. E aí quando se fala em afeto, ninguém fica no último lugar quando se tem um coração generoso. Mas precisamos entender que cada primeiro lugar ocupado em nossos corações tem suas exigências. Cláusulas morais que foram determinadas, por exemplo, para o casamento, para a vida profissional, para a vida comunitária. E precisamos respeitar essas cláusulas morais. Entender que esses compromissos precisam ser respeitados. Porque é assim que funciona. Para Deus, todos nós somos muito especiais. Especiais, além da nossa imaginação. O Pai nos ama profundamente. E nos conhece a todos. Por que ter medo? Se Ele está conosco. Por que apego em demasia se nada é nosso? Tudo é dele. Ele é o grande proprietário do universo, ou dos universos. Então, estendamos a mão, ou as nossas mãos ao nosso Mestre, ao nosso Pai Celeste, para que fiquemos curados, tranquilos, vivendo cada dia da melhor forma possível e não se preocupar em demasia com o dia de amanhã. Como disse o nosso mestre, a cada dia basta o seu trabalho. Vamos fazer o melhor, da melhor forma possível. Mas não tenhamos a pretensão de colher todos os frutos. O professor semeia, mas não pode colher o momento do diploma. Talvez o momento do diploma pertencerá a outro professor, ao professor do último ano, por exemplo. E vençamos o medo com a fé. A fé. Fé não é a certeza que Deus existe. Fé é a certeza de que nós existimos em Deus, para Ele. E que nós somos amados por Ele. E que ninguém precisa desesperar. Porque com Ele não há
Com Ele é proibido ter ciúmes. Não precisa ciúme, que com Ele o seu amor é infinito para todos nós. Então, que tenhamos um ano novo com essa disposição de conhecer, reconhecer e superar os apegos. E não termos medo. E lembrarmos sempre o que o Mestre nos disse: no mundo tereis grandes tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao Emídio pela palestra da noite de hoje, né? Desejando que Jesus o ilumine sempre, que você esteja conosco muitas vezes, trazendo sempre seu verbo consolador. E vamos passar para a segunda parte dos nossos